Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 30, 31 e 32. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, a palavra de Deus. O capítulo 16 de Atos que foi escrito por Lucas, nos narra em uma parte a história da conversão do carcereiro. E esses 3 versículos que eu acabei de ler compõem um pouco dessa história. Ainda dentro do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo e Silas haviam tomado uma verdadeira surra, haviam sido presos, estavam presos. Mas essa mesma palavra nos diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, mesmo presos, lançados em um cárcere, louvam, adoram, buscam, clamam pela presença do Senhor por meio dos louvores, por meio da adoração. E diz essa mesma palavra ainda que nesse exato momento, sobrevém pela presença sobrenatural de Deus sobre aquele lugar, um forte terremoto, aqueles cárceres se abalam, suas portas se abrem, os presos são soltos, inclusive Paulo e Silas. E nesse exato momento, o carcereiro que estava dormindo acorda assustado, com medo daquela situação que estava acontecendo. Com toda certeza ele não entendia o que estava acontecendo, porque Deus estava agindo de forma sobrenatural naquele exato momento. E diz a palavra do Senhor que o carcereiro então chega a puxar a sua espada, atentando em tirar a própria vida, quando que nesse exato momento Paulo então grita: ei, não faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. E a palavra continua nos narrando ainda que esse mesmo carcereiro pega de uma luz, adentra ao cárcere, e então faz a pergunta, chega à presença de Paulo e Silas, e faz a pergunta que compõe os 3 versículos que eu acabei de ler nessa manhã. E aí então, tirando-os para fora, diz a palavra, o carcereiro, levando todos eles para fora, então faz a pergunta: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eu não sei se você em algum momento da sua vida já parou para refletir sobre esse texto. Imagine você a experiência que este carcereiro teve. Experiência essa que proporcionou a esse mesmo carcereiro ter um encontro com a verdade que liberta. Não apenas ele, o carcereiro, viveu essa experiência, mas essa experiência também esteve ao alcance de toda a sua família, porque diz a palavra que toda a sua família também foi alcançado por essa mesma verdade que liberta. Queridos, a salvação só alcançou aquele homem e aquela família, porque aquelas pessoas creram na verdade que liberta. E essa reflexão, palavra essa que Deus trouxe ao meu coração, vem como uma palavra de ordem: creia, creia, mas no Filho unigênito de Deus. A palavra de ordem para nós nessa manhã é essa. E em cima dessa palavra, é sobre esse verbo, crer, é sobre esse verbo, é dentro dessa condição essa necessária, condição essa necessária também que deve vir acompanhada de uma ação. Para quê? Para que o homem então consiga alcançar a salvação. A salvação só alcançou a vida daquele carcereiro, a salvação só alcançou a família daquele carcereiro, porque aquelas pessoas creram e colocaram em ação a sua vida de fé. Para que pessoas venham crer, é fato, se faz necessário que alguém tenha que pregar dessa verdade para essas pessoas, mas também é preciso que essas mesmas pessoas
abram os seus corações para que elas recebam dessa mesma verdade que liberta. Então não basta apenas pregar, se faz necessário que existam corações abertos, receptivos a essa verdade que liberta, e essa verdade, como eu já venho dizendo ao longo de algumas sextas-feiras, se chama Jesus Cristo, o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Interessante que Paulo e Silas aqui estavam num contexto de prisão, literalmente. Eles estavam presos, com os pés e mãos amanietados por correntes, haviam tomado uma surra, estavam machucados, jogados em um poço frio, porque as prisões naquela época, segundo historiadores, eram cavados em meio a uma rocha, locais úmidos, e esses homens estavam machucados, mas próximo à meia-noite, diz a palavra de Deus, eles louvavam, eles cantavam, eles adoravam o nome do Deus Todo-Poderoso. Paulo e Silas não se deixaram prender pelas circunstâncias contrárias que os cercavam naquele momento. Haviam sido açoitados, como eu disse, estavam presos, mas cantavam hinos, louvores ao Senhor. E um detalhe muito importante, diz a palavra de Deus que os presos, aqueles que estavam presos de uma forma literal, escutavam, ouviram. E aí de repente, diz a palavra, vem um grande e forte terremoto, os alicerces da prisão se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões, como vai nos dizer aqui o verso 25 e o verso 26. Não importa qual seja o seu estado hoje, não importa a maneira como você esteja hoje, volte-se para a palavra de Deus. Não importa qual seja o seu estado hoje, creia nessa verdade que liberta. Não importa qual seja o seu estado hoje, louve, adore ao Senhor em meio às circunstâncias que você possa estar vivendo. Eu tenho passado pelas minhas, eu posso testificar para você, a única saída que temos é louvar e adorar. Às vezes a fraqueza vem sim, porque somos humanos. Às vezes as circunstâncias nos apertam a tal ponto, que parece que o nosso barco vai afundar. Mas não se deixe vencer pelas circunstâncias. Esses homens não se deixaram vencer pelas circunstâncias. Antes, frente às circunstâncias adversas, eles louvaram e adoraram ao Senhor. E aí em cima dessa palavra, nessa reflexão, caminhando para encerrar, essa mesma palavra nos ensina que quando tomamos essas atitudes de crer, de buscar, de louvar, de adorar o nome do Senhor, cadeias se rompem, portas se abrem, o inferno é abalado, corações são alcançados, e a graça do Senhor se manifesta trazendo salvação eterna, aleluia, glória a Deus. E você precisa crer nessa verdade, você precisa aceitar e viver essa verdade que liberta sobre a sua vida. Por quê? Porque é necessário crer. A palavra nessa manhã nos prega isso, é necessário crer. E Paulo sabia que mesmo em meio às dificuldades, que ele seria um vencedor, porque Paulo sabia em quem ele cria. Então a palavra de ordem nessa manhã para mim é para você e para você, creia. Mas a pergunta que fica, e aqui eu encerro, você tem crido? Que essa palavra encontre morada no seu coração, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.